Muito bem. Então, dando continuidade aqui à nossa aula sobre o ICMS, nos cumpre indagar a respeito do lançamento. Vejam só, senhores, como é feito o lançamento do ICMS? O lançamento é feito por homologação. Então, aquele que tem que recolher, calcula o montante, recolhe e aguarda. Só que vejam, o que acontece? Quando você tem o chamado recolhimento pela modalidade de apuração mensal, então, eu, empresa, compro mercadorias e vendo. Tudo que eu compro eu lanço a crédito. Tudo que eu vendo eu lanço a débito. Ao final do mês eu apuro e recolho. Isso é chamado a modalidade de recolhimento pelo sistema de apuração mensal. Acontece que o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição previu a possibilidade da chamada substituição tributária para frente. Bom, então o que aconteceu? Olha, então o ICMS passou a ser o foco da chamada substituição tributária para frente. Bom, como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que uma indústria vende para uma concessionária um automóvel por 100 mil reais e parte da premissa de que essa concessionária vai vender para o consumidor final esse automóvel por 150 mil reais. Muito bem. Ora, na modalidade da chamada substituição tributária para frente, como é que funciona a arrecadação do ICMS? Funciona da seguinte maneira. A concessionária está vendendo por 100 mil, não é isso? 100 mil. Ela tem que pagar 18% de ICMS. Ela, montadora. Então ela tem que pagar 18 mil. Então ela separa 18 mil para integrar para a Fazenda do Estado. Muito bem. Só que como o ICMS é recolhido pela sistemática da substituição tributária para frente, o que ela faz? Ela, supondo que esse contribuinte, concessionária, vai vender para o consumidor final por 150 mil, quanto é que essa concessionária vai ficar devendo quando vender o carro por 150 mil? Veja, ela, concessionária, compra o carro por 100 mil, tem um crédito de 18 mil. Vende o carro por 150 mil, tem um débito de 27 mil, ou seja, 18% de 150 mil. Então ela, concessionária, se ela vender o carro por 150 mil, ela vai ficar devendo 9 mil, porque ela tem 27 mil de débito e 18 mil de crédito. Então ela vai ter que recolher 9 mil. Muito bem. E o que faz então a montadora? Ela pega, vende o carro por 100 mil e manda o boleto para pagamento, só o boleto, de 109 mil. Então eu vou pagar 109 mil por um produto de 100 mil. Sendo que 100 mil é o preço do produto. E 9 mil é a parcela da chamada substituição tributária para frente. Então, essa montadora vai lá, pega aqueles 18 mil que ela deve, pega mais os 9 mil que a concessionária vai ficar devendo quando vender, isso tudo dá 27 mil, ela pega esses 27 mil e entrega para os cofres da Fazenda Estadual, paga. Muito bem. Até aí, não tem problema nenhum. Se esse carro for vendido por 150 mil, tá tudo certo. Foi uma simples forma de arrecadação. O grande problema é que quando chega na hora de vender o carro, o mercado está muito ruim. A concessionária não consegue vender por 150 mil. Então ela tenta vender por 140, não consegue, tenta vender por 130, não consegue, acaba conseguindo vender por 120. Muito bem. Se a concessionária tem que vender o carro por 120 mil, quanto que ela tem que pagar de ICMS? Ela tem um crédito de 18 mil, ela comprou por 100. E ela tem um débito de 18% de 120 mil. O que dá 18 mil mais 3.600 dá 21.600. Quanto que ela tem que recolher aos cofres públicos? 3.600. Mas quanto que ela reteve na fonte? 9 mil. Então ela pagou a mais 5.400.
a concessionária pagou R$ 5.400 a mais do que deveria. Muito bem. E aí o que aconteceu? O parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, ele diz o seguinte, que é assegurada a imediata e preferencial da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Não se realize. E aí os estados legislaram, os 27 estados da federação fizeram o seguinte, 25 estados disseram, não vamos devolver nada, porque o parágrafo 7º do artigo 150, ele fala que é para devolver caso não se realize o fato gerador. E nesse caso, o fato gerador se realizou. Então, eu não devolvo nada. 25 estados da federação, menos São Paulo e Pernambuco. São Paulo e Pernambuco fizeram a lei, e a lei 6374 de 89, que é a lei paulista, disse o seguinte, não vamos devolver. Se você tinha que recolher 3.600, mas você recolheu 9.000, então nós vamos devolver os 5.400 para você. É o que disse a lei paulista. Só que aconteceu, quando São Paulo viu que os outros estados da federação tinham legislado em sentido contrário, o próprio estado de São Paulo entrou com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade da lei dele, São Paulo, dizendo o seguinte, olha, não vou devolver nada também não, que é inconstitucional, a minha lei é inconstitucional, eu não posso devolver nada. São Paulo e Pernambuco fizeram isso. Fizeram leis que diziam que era para devolver, mas entraram com ADIMs, São Paulo e Pernambuco, para dizer que as próprias leis eram inconstitucionais e não iam devolver. E isso, senhores, isso veio rolando até agora, em 2016, quando em 2016 o Supremo Tribunal Federal, no plenário, não muda mais, o plenário disse o seguinte, olha, é para devolver sim. Se o fato gerador presumido não ocorreu no montante devido, é para devolver sim. E aí julgou inconstitucionais as legislações de todos os estados da federação, menos São Paulo e Pernambuco, que ele disse, não, as legislações de São Paulo e Pernambuco são constitucionais. Então, julgou constitucionais as leis paulista e pernambucana. Muito bem. Só que aí o Supremo disse, não, mas eu vou modular os efeitos da decisão. O que é modular? Diz o seguinte, quando eu decreto a inconstitucionalidade de uma lei, se eu dou o efeito de modulação a essa decisão, isso só vale daqui para frente. Quem estava na justiça, tudo bem. Quem não estava na justiça, não pode entrar agora para receber o para trás. E aí, o que São Paulo fez? Malandramente. São Paulo disse o seguinte, então tá bom. Então, só vou devolver, né? Só vou devolver da decisão para frente. Só que a lei paulista não foi julgada inconstitucional. A lei paulista foi julgada constitucional. E não existe a possibilidade jurídica, constitucional, da declaração de que uma lei que é constitucional possa ver modulados os efeitos dessa decisão. Ou seja, só se modula os efeitos do decreto de inconstitucionalidade de uma lei. Não se modulam os efeitos do decreto de constitucionalidade de uma lei. Então, os contribuintes paulistas estão na justiça discutindo essa questão, que se eles têm direito a receber o último quinquênio da data que eles propuseram a ação, ou se eles têm direito a receber somente a partir da modulação, que é dezembro de 2016 para frente. Então, mais uma discussão. Mas, basicamente, vejam que essa discussão, olha quanto tempo durou, senhores. Olha como o contribuinte brasileiro é sujeito à desgraça. Olha só, a emenda constitucional que instituiu a chamada substituição tributária para a frente, ela é de 93, a Constituição é de 88, a emenda é de 93. De 93 para cá, está se recolhendo mais ICMS do que os estados deveriam receber.
E somente agora, em 2016, o Supremo dignou-se a julgar essa questão e dizer que os contribuintes têm razão, que eles têm que receber a diferença. E ainda modulou os efeitos da decisão, quer dizer, para aqueles que não entraram na justiça, não terem direito a receber. Mas aqueles que entrarem na justiça terão direito a receber. E aí a gente se opõe a essa chamada modulação. Agora, de agora em diante, o Estado de São Paulo ainda está arrecadando a mais e não está devolvendo a diferença. Você tem que entrar com outro mandado de segurança para obrigar o Estado de São Paulo a devolver a diferença. Então vejam, senhores, a situação que temos hoje é essa. O Supremo julgou que se você vender por um valor menor, você tem direito sim à devolução da diferença. Só que receber esse dinheiro, aí é outra história. Aí você tem uma outra luta nos tribunais, tem que impetrar 2 mandados de segurança, um para não modular e outro para que o Estado de São Paulo receba e homologue o seu crédito, porque ele se nega a homologar. Você entra com um pedido de crédito lá para habilitar, ele se finge de morto. Ele tem 90 dias para decidir. Daí a 90 dias ele não fala nada. Aí você tem que entrar com mandado de segurança para obrigá-lo a decidir. Então a vida do contribuinte não é fácil, não. Agora, o que se diz a respeito disso? Isso é uma coisa obscena. Porque nesse caso que eu exemplifiquei, a alíquota do ICMS não é 18%, e o ICMS não é um imposto não cumulativo, então como é que eu posso pagar? Se a minha margem bruta foi de 20 mil reais, eu tenho que pagar 18% de 20 mil reais. Como é que eu vou pagar 18% de 50 mil reais, se essa não foi a minha margem bruta? Eu tenho que receber de volta o que foi recolhido a maior pela chamada modalidade da substituição tributária para frente. Muito bem. Então, senhores, fora essa questão da substituição tributária para frente, o ICMS, em tese, é um imposto lançado por homologação. Cumpre ao contribuinte calcular o montante, recolher e aguardar. Existem muitos produtos que não têm o ICMS recolhido pela chamada substituição tributária para frente. Agora, aqui no estado de São Paulo, hoje, 90% dos produtos são recolhidos por essa modalidade. Muito bem. E quais são as características do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços? Uma principal característica é que trata-se de um imposto real. Ele incide sobre a res, incide sobre a coisa comercializada. Não. Muito bem. Além disso, ele é um imposto indireto. Ele é formador de preço. Se eu compro um produto, pago ICMS, vendo um produto, vou pagar ICMS. Onde está o ICMS? No preço do produto, embutido no preço do produto. Então ele é o típico imposto que comporta, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro. Portanto, trata-se de um imposto indireto. Então ele é real, porque incide sobre a res, indireto, porque é formador de preço, porque ele é transferido de um agente por outro agente no âmbito de uma cadeia econômica. Muito bem. E além disso, trata-se de um imposto fiscal. Fiscal por quê? Porque tem o objetivo arrecadatório. Então, os estados da federação necessitam do ICMS para arrecadar, ou seja, para prover recursos financeiros aos seus cofres. Ou seja, não é imposto regulatório, não. É imposto arrecadatório. Objetiva a arrecadação. Por isso, não está entre aquelas hipóteses dos 4 extrafiscais que nós já vimos, que são importação, exportação, IPI e IOF. 4 impostos extrafiscais. O ICMS não. O ICMS não é extrafiscal, o ICMS é fiscal. Tem objetivo arrecadatório. E é ordinário. Ordinário porque não preenche os requisitos do 154.2. O artigo 154.2 da Constituição estabelece que somente a União pode instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência. Em que caso? Em caso de guerra externa ou sua iminência. Somente a União e somente em caso de guerra externa. Então, não é o caso do ICMS, que é um imposto ordinário, portanto. Vejam, senhores, além disso, nós temos a especialíssima característica da não cumulatividade, que está prevista no artigo 155, parágrafo 2º, 2 da Constituição, que diz que o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores. Vejam se não é esse o comando do artigo 155, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal, que diz, né? O artigo 155 elenca os impostos de competência dos estados. O parágrafo 2º diz: o imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, né? Inciso 1, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Então, o ICMS é um imposto não cumulativo, porque assim determina o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. A propósito, é essa pergunta que está no Moodle, para que o senhor responda. A pergunta que eu fiz é: seria correto afirmar que o ICMS não se sujeita ao princípio constitucional da não cumulatividade? Claro que a resposta é não, não seria correto afirmar isso. Por quê? Porque o ICMS é um imposto não cumulativo, por força expressa do artigo 155, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal, que determina que ele deve ser não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. E além dele ser não cumulativo, ele é um imposto seletivo. Seletivo por força do comando imperativo também do artigo 155, parágrafo 2º, 3. Sendo que o artigo 155, parágrafo 2º, 3, ele diz que ele poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Então, veja, ele não necessariamente será seletivo. Quando nós vimos o IPI, nós vimos que o IPI, a Constituição diz que o IPI será seletivo. Agora, o ICMS, a Constituição diz, poderá ser seletivo. Significa dizer que, se não for, não é inconstitucional. Mas poderá ser seletivo. O que é ser seletivo? É ter a alíquota variando segundo a essencialidade do produto. Então, produtos supérfluos, cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo, têm altíssimas alíquotas de ICMS. E produtos da cesta básica devem ter baixas alíquotas de ICMS. Então, quanto mais essencial um produto, menor a alíquota. Quanto mais supérfluo um produto, maior a alíquota. Nesse contexto, haveria de se indagar: energia elétrica é um produto essencial ou é um produto supérfluo? Hoje, no mundo, energia elétrica é um produto essencial. No entanto, veja a alíquota do ICMS incidente sobre a conta de energia elétrica: 25%, incluindo a própria alíquota. Então, o que acaba se transformando numa alíquota efetiva de 33,33%. O que é, senhores, um absurdo, uma coisa exorbitante. Veja, para cada R$100 que você paga da sua conta de luz, R$33,33 são ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que está embutido nesse preço. Então, você paga R$100 de luz, R$33,33 vão para o governo, vão para os cofres da Fazenda Estadual a título de ICMS incidente sobre energia elétrica. Se você paga uma conta de telefone de R$100, R$33,33 vão a título de ICMS para os cofres da Fazenda Estadual. Ou seja, 1/3 da energia elétrica consumida no país, 1/3 das tarifas, dos preços das contas telefônicas, tanto faz telefonia celular como telefonia fixa, como o uso da internet também, cobrado pela via das telefônicas, né? Você paga R$33,33 para cada R$100 pagos a título de tarifa telefônica ou tarifa de energia elétrica. E isso é observar o princípio da seletividade? Data vênia, entendo que não.
A alíquota deve variar de acordo com a essencialidade do produto. Produtos essenciais, alíquotas menores. Produtos supérfluos, alíquotas maiores. Então, nada contra elevadíssimas alíquotas de ICMS sobre os cigarros e bebidas alcoólicas. Mas sobre energia elétrica e telefonia, senhores, isso é produto essencial. Isso é data vênia, violação ao princípio constitucional da seletividade. Mas a Constituição diz que ele poderá ser seletivo. Então, não é inconstitucional. Além disso, além de tudo que eu já falei, o ICMS tem uma característica especialíssima prevista pelo parágrafo 4º do artigo 155. Olha para isso. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 155 da Constituição, lá no inciso 4. O parágrafo 4º diz, na hipótese do inciso 12H, observar-se o seguinte, inciso 4, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados do Distrito Federal nos termos do parágrafo 2º, 12G, observando-se o seguinte. Letra C, ali faltou no meu slide, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, letra C, que diz, poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. No caso de redução de alíquota, o restabelecimento não se sujeitará ao princípio constitucional da, pasmem, anterioridade. E o ICMS não é uma exceção à anterioridade. Veja, quando nós falamos de anterioridade lá atrás, nós vimos que o ICMS não. O ICMS, para ser aumentado, ele precisa de lei. O ICMS não pode ter suas alíquotas alteradas sem lei. Porém, veja, a redução e o eventual restabelecimento não se sujeitam. Uma característica especialíssima que só o ICMS tem, e além do ICMS temos 4 extrafiscais que têm essa característica, de que uma alíquota reduzida pode ser restabelecida a qualquer momento, sem ter que observar o princípio da anterioridade. Por quê? Porque os impostos extrafiscais, de uma maneira geral, não observam a anterioridade. E o ICMS, que não é extrafiscal, tem que observar a anterioridade, mas não no caso de restabelecimento de alíquota reduzida. É uma hipótese especialíssima, o restabelecimento de alíquota reduzida. Certo, senhores? Eu vou encerrar aqui a gravação e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.